Todo início de ano, as pessoas param para pensar nas finanças, planos, sonhos, dívidas, organização. Mas o que a Bíblia fala sobre vida financeira? Hoje nós começamos uma série especial de 3 programas para ajudar você a entender como administrar o que Deus tem colocado em suas mãos. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Olá! É uma alegria estar com você mais uma vez aqui no nosso Café e Fé. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, mais do que você possa imaginar. Não para escravizar sobre o assunto, mas para nos libertar dele. Há um teólogo que a gente gosta muito dele, que é John Piper. Ele disse certa vez: Deus é o dono de tudo. Seu dinheiro não é seu. Ponto final. Você não trouxe nada e não vai levar coisa alguma daqui, deste mundo. E hoje, para falarmos sobre esse assunto com mais profundidade, com clareza, eu recebo aqui 2 professores, 2 irmãos queridos, experientes nesse assunto, o Marcos Peixoto e o Valdir Flora Batista, que há mais de 20 anos eles têm ajudado famílias a colocarem a vida financeira em ordem, com um curso Vida Sem Dívidas. É um prazer muito grande ter vocês aqui, Marcos e Valdir. Obrigado. Prazer é nosso. Alegria estar com você aqui, tá certo? Nós vamos tratar de um tema fundamental. O que é dívida? Como ela surge? Por que tantos brasileiros vivem presos à dívida? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre este assunto? Pegue o seu cafezinho, porque o nosso está começando e já já a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Provérbios 22:7 diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Definição bíblica e prática. Certo. Que é dívida? Dívida, conforme o dicionário, é aquilo que se deve. Agora, existe muitas pessoas que eles já me disseram, vários falaram isso. Não, dívida para mim é quando eu estou atrasado.
quando eu estou devendo, quando eu não consigo pagar. Mas não, você assumiu a dívida, você está devendo aquilo. E o credor, ele não é compassivo. Até tem um texto que diz assim que ele vai tirar a sua própria cama, né? Ele vai vir e com irracionalidade, dentro da lei, vai tirar a sua cama. Parece que do ponto de vista bíblico, a dívida é um laço. Sim, sim, Ela prende o sujeito, ela escraviza, escraviza. ela coloca a pessoa em um estado de dependência, não é isso? É o laço do passarinheiro. É o Isso. laço do passarinheiro. Eu gosto muito de uma frase do Harold Walker, escritor americano, fala muito sobre dívida. Ele diz assim, que a dívida escraviza porque ela representa o gasto presente do trabalho futuro. Olha que interessante essa frase. Fala de novo. A dívida escraviza porque ela representa o gasto presente do trabalho futuro. Ou seja, enquanto você não quitar aquela dívida, você já vendeu o teu trabalho. Agora imagine uma pessoa que assume um financiamento de 30 anos e esse financiamento ele corresponde a 30, 40, 50% do seu ganho, significa que nos próximos 30 anos ele já tem preso ao sistema 50, 30 ou 20% do que ele ganha. Isso é viável? Isso é uma coisa... Como que Deus vê isso? Sendo que ele fala que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Talvez dentro desse conceito aí que a Bíblia esteja muito clara, dizendo a ninguém devais coisa alguma. A não ser. Pode dizer? A não ser o amor. A não ser o amor. Isso. Uhum. O amor é uma realidade que nós sempre estamos devendo, Uhum. porque é impagável, Sim. não é? Uhum. O problema, pastor, é o seguinte, é que essa questão, a pessoa pensa assim, eu tenho um parcelamento lá, seja de 12, de 60 parcelas, não venceu. A pessoa acredita que como não venceu a parcela, não é dívida. Mas é dívida, porque independente dele pagar ou atrasar, ele vai ter que pagar juros, correção, e ele corre o risco até de perder o determinado bem, depende do que for, né? Então, a questão é dívida. Se você tem um compromisso futuro, um compromisso final, é dívida. Não é somente aquilo que venceu. É tudo que você tem que pagar. Se é durante 10, 30, não sei quantos anos, é dívida. E por que tantas pessoas, tantas famílias entram nela sem perceber? Aí existem vários fatores, né? Nós vamos tratar lá no terceiro bloco sobre, acho que a questão principal, falta de contentamento. Então até o senhor tem uma frase, que eu não sei quem é o autor, mas eu ouvi do senhor. As pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para Isso. agradar pessoas que nem gostam. É verdade. Então, cria-se uma necessidade, o marketing, a mídia, a rede social, cria uma necessidade de consumo, e nós somos doutrinados ao consumo, Sim. e Uhum. isso leva as pessoas a endividamento. O que nós temos é um marketing muito poderoso. Porque com a Revolução Industrial, o que aconteceu? O marketing entrou porque a produção aumentou. Como que ia se consumir isso? Aí o marketing entrou e começou a dizer que você não precisava só de um sapato. Você precisava de 2, você precisava de um para trabalhar e um para a igreja. Então, o marketing doutrinou as pessoas trazendo o quê? Uma falsa ilusão de alegria. Ele propõe alegria, mas ele entrega muitas vezes desilusão. E quem está nos assistindo certamente tem algum parente que já passou por isso. Parente, né? Algum Sempre primo, tem o primo. né? Algum primo. Então, a alegria de comprar, depois a tristeza de muitas vezes devolver o bem porque não conseguiu pagar. Então, a pessoa ela está tão formatada ao sistema que ela não percebe que ela está sendo marionete do sistema. Ela não decide. O sistema já decidiu para ela como é que ela tem que fazer. Vocês têm alguns dados catalogados por aí, né?
Os gastos médios de famílias. Segundo a Confederação Nacional do Consumo de Bens e Serviços, 79,5% da população, das famílias, estão endividadas. Quanto? 79,5%. E esse número é de agora. De novembro de 2025. Mas isso vem crescendo. Quando nós fizemos nosso último curso, era 71%. Então, cresce a cada ano esse endividamento. E existem, até aproveitando, existem outros fatores, não só o consumismo, mas às vezes o desemprego, uma necessidade sobre saúde. Essas questões também são, mas não são os principais fatores. Eu digo para vocês que durante uma parte da minha vida, logo no princípio, eu fui um devedor. E quando eu fiz um curso com um americano chamado Larry Coy, ele deu esse curso, Os Conflitos da Vida. Okay. E ele falou para a gente aprender o que a Bíblia diz sobre dívida. E eu tomei uma posição de terminar com as dívidas. Você sabe quantos anos eu levei para terminar? Quantos anos? 7 anos. Olha. 7 anos eu passei pagando carnês naquele tempo, não é? Carnês. Eu tinha um carnê, 2, 3, 4, 5, porque o sistema ensina a gente a sempre estar comprando e o que acontece é que nós ficamos presos. Acontece, o marketing é tão especial, tão trabalhado, que ele vai falar assim, a parcela cabe no seu bolso. Só que a pessoa faz 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, mas só que ele não soma o total. Ele não soma o total. Quando ele vê, uma boa parte da renda dele está comprometida. E sobre a questão, pastor, hoje a média, dados de 2018, o salário médio do brasileiro, das famílias, em torno de R$ 4.600. Salário médio. Médio, né? Médio. 80% é necessidade, é básico, é alimentação, é moradia, transporte. Sobra 20%. Só que o endividamento da família é muito maior que isso. Por isso que tem esse problema. Às vezes eu tenho visto muitas pessoas lá na igreja e ele diz assim, olha, eu vou usar o cartão numa emergência. Né? Aí a emergência vem e ele passa o cartão. E passa e o cartão fica. E uma coisa que o marketing fez com que as pessoas acreditassem nisto. Se eu não fizer assim, eu nunca vou ter nada. Olha que coisa interessante. Então a pessoa... a Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre o assunto. É uma rica quantidade de versículos falando sobre esse assunto, mas por incredulidade a pessoa... É interessante que muitas pessoas depois de participarem falam assim, nossa, que maravilha esses textos bíblicos, mas ela não põe por prática. Porque ela está tão encharcada do sistema que ela acha aquilo que nunca vai acontecer com ela. E depois o seguinte, voltando aqui ao cara que passa o cartão, certo, ele começa a perder o sono. Com certeza. Ele passa a perder o sono, à noite fica um problema, depois ele perde o sorriso, porque o negócio fica corroendo. Mais tarde ele perde o carro, aí ele perde os móveis, vai pagando e perde a paz em casa. E muitas vezes a própria família. Sim, cada boleto, cada que chega é uma coisa. É um aprisionamento, é uma escravidão. Como é aquela frase que você disse, que ele gasta o tempo... ele já vendeu o trabalho dele durante os próximos anos. Né? Então é uma Ele sai para trabalhar ainda às vezes frequenta a igreja, mas por dentro já está preso. Isso. E o sistema é muito hábil para vender a sua mercadoria. E a pessoa, ela fica ilhada. E isso traz muitas dores. Certa vez pregando numa cidade aqui no Paraná, um senhor bem de idade, um japonês nipônico,
Ele esperou todo mundo sair e veio falar comigo. Falou assim, olha, o estudo é muito bom, o senhor pode agregar uma coisa nesse estudo. Traz doença para a família. Ele era um pastor jubilado lá, ele tinha uns 85 anos, ele falou assim, olha, pode acrescentar isso, traz doença para a família. A família fica doente por causa das dívidas. Nós já tivemos vários casos assim que era um terror, a família estava realmente em decadência, não só financeira, mas moral e espiritualmente. Então realmente, como a palavra fala, é uma escravidão. Se nós pegarmos ali o Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, estas maldições acompanharam aqueles que não creram na palavra, tem de tudo, tem hemorroida, vai construir casa e não vai morar. Pois é, eu sei que o assunto requer mais, o nosso tempo agora, nós vamos ter um intervalinho. Pois não. E já a gente volta, mas esse assunto, ele precisa ser esclarecido, porque tem muita gente sofrendo por causa do endividamento. Já a gente volta. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Então, como identificar as dívidas, mesmo aquelas que parecem que não são dívidas, são suaves? Como é que a gente pode fazer isto? Como enxergar a sua própria dívida? O que você me conta essa história aqui? Pastor, o maior problema talvez seja no reconhecer que precisa de ajuda. É igual ao pecado. Reconhecer que é pecador não é uma coisa natural. Tem que vir de Deus. E a dívida, ela vai para esse mesmo lado, que a pessoa está dependente, escravizada, mas ela não se vê doente, não se vê um problema. Mas qual é o primeiro passo para que vocês ensinem no curso de vocês sobre ficar sem dívida? Qual é o primeiro passo? Reconhecer que precisa de ajuda. Depois disso, ela precisa de colocar no papel essa dívida, a sua receita, as suas despesas, para poder enxergar isso. Porque nós não temos como ajudar a pessoa se nós não enxergarmos. E o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas escondem coisas. Quando você pergunta, está tudo aqui? Ah, eu esqueci tal coisa. Então, anota aí. Ah, mas eu esqueci tal. Quando você vê, às vezes dobra a lista. Porque a pessoa ela tem vergonha da situação que ela se encontra. Então, reconhecer e ter a visão real de como está esse problema financeiro dela. Tá. Uma outra coisa que até você falou isso, nós temos trabalhado em 3 pontos. Arrependimento. Se a pessoa não tiver arrependimento, ela não entendeu que ela é uma escrava ainda. Arrependimento. Depois ela parte para fazer as anotações, que é o texto lá de Lucas. E depois agradecimento. Isso. Agradecimento. Aí uma pessoa disse assim, mas agradecimento eu estou devendo muito, porque nesses anos todos aí, pessoas que deviam muito. E é interessante, quando a pessoa, Deus dá o arrependimento a ela, a coisa começa a fluir. E depois ela começa a agradecer. Mas ela está quebrada ainda, mas ela está agradecendo sabendo que Deus está operando na vida dela. E está mostrando para ela, e ela saiu daquele medo de não ser aceito. Porque muitas pessoas não vêm no curso porque elas têm medo. Uhum. Um amigo disse assim, eu não vou. Ou chegar lá você vai falar que eu não posso ficar devendo? Não, na verdade você pode ficar devendo, você pode fazer qualquer coisa, só que você vai plantar e vai colher. Vai colher o quê? Desilusão. Que é isso que as pessoas estão colhendo e muitas vezes não chegaram àquele ponto do arrependimento. Fala assim, poxa, o que eu estou fazendo na minha vida? A dívida é como uma bola de ferro, Sim. não é? Uhum. Que fica puxando para baixo. Uhum. Você tenta nadar, mas você está amarrado numa bola de ferro. Isso. E aí, como é que vai para frente? Ele se acostuma também com essa subcondição, né? Ele se acostuma.
Agora, a gente não acredita, né, Valdir, que Jesus Cristo, ele pode nos libertar do jugo. Quando ele diz que o seu jugo é suave e é leve, a gente admite que ele não tem essa competência, porque Sim. em questão financeira, quem entende é o FGV, GV, né? Fundação A Fundação Getúlio Vargas, é um curso de MBA, é uma... Isso. Vamos saber como manipular esse assunto. Mas Jesus veio para libertar todos do jugo, ou ele só liberta... Todos. Será que existe essa possibilidade do campo financeiro de alguém ser livre da escravidão da dívida? Sim, perfeitamente. Porque o fator incredulidade, você lança a palavra. É interessante que nós já até presenciamos isso, né? Enquanto você está lançando os textos bíblicos, o inimigo das nossas vidas está dizendo, isso não vai funcionar, né? Marquinho mesmo passou por isso. Uma pessoa falou assim, enquanto você estava falando a palavra, aqui na minha mente estava assim, isso não funciona. Uma pessoa chegou a dizer para mim que isso só funciona para quem tem dinheiro. E sendo que o irmão dele tinha sido liberto de 50 cheques devolvidos. O Senhor trabalhou com aquela pessoa, porque o Senhor, né, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, deu fé para ele crer que a palavra é verdade. E o Senhor é suficiente de fazer essa obra. Então, a incredulidade é o primeiro ponto que mais impede da pessoa ser liberta. Uma época eu comprei 100 livros do Jack Hartman. Eu lembro disso. Você lembra? Lembro. Confie suas finanças a Deus. Eu tenho até hoje o Você livro. tem esse livro, Tenho. né? Tem também. Eu dei para 100 pessoas aqui na cidade de Londrina. Alguns deles levaram a sério aquilo e estão vivendo uma vida... Isso. Estavam endividados, porque o Jack Hartman, ele, quando conheceu Jesus e quando ele começou a estudar sobre o assunto, ele devia 10 anos da vida dele. Tudo o que ele produzia em termos de trabalho e o que ele produzia de recursos, de dinheiro, era 10 anos de dívida. E depois que ele começou a aplicar os princípios da palavra de Deus, em 2 anos ele foi livre das dívidas. Olha. Esse livrinho é um livrinho top. Ele ainda existe no mercado. Sim. Confie suas finanças a Deus. Deus é especialista. Agora, quais são os 3 erros mais comuns que levam ao endividamento? Bom, nós, até voltando aqui, essa questão do arrependimento, esse reconhecimento e colocar a mão na massa, fazer esse controle. Até tem um caso, 2 casos aqui rapidinho. Uma pessoa me procurou e nós conversamos com ela e a gente ouve todo o porquê que chegou naquela situação e a gente passa algumas tarefinhas de você fazer uma planilha e preencher esses dados com as informações. E a pessoa entendeu tudo na hora, né, Bárbara? Que normalmente na hora ele aceita e entende. Ele entende tudo. E aí a pessoa quando ela mandou de volta esse material para a gente conversar, resumidamente era assim, a pessoa devia 350 mil reais, eu estou falando isso de 5 anos atrás, e ela tinha uma renda de 3.500 reais. Aí eu perguntei para a pessoa, fulano, como é que pode isso? Você me falou que tinha... 1.500 mensais. Ela devia 350 mil e tinha uma renda mensal fixa de 3.500. Tá. Ela devia 10 anos, mais ou menos. Isso. Né? 10 anos. E aí, parecido com o Hart. E aí eu falei para ela, mas você me falou que você tinha algumas outras fontes, eu preciso que você coloque tudo no papel para a gente fazer um planejamento. Porque sem um planejamento nós não vamos conseguir, eu não tenho. Porque as pessoas às vezes vão lá no curso, até nós brincamos no último, nós vamos fazer uma barrinha de ouro e vão dar de presente para cada um. Vai resolver o problema? Não vai. Não vai, porque não existe arrependimento, não existe reconhecimento.
Certo? Não existe interesse de resolver o problema, de colocar no papel, de assumir um compromisso, de ser perseverante. Então nós não temos fórmula mágica, pastor. As pessoas vêm pensando que nós temos soluções mágicas, não existe isso. O que nós fazemos é um acompanhamento, um aconselhamento e um direcionamento. Um dos fatores também que são determinantes, a inveja, baixa estima. Tem pessoa que consome porque ela tem uma baixa estima tão grande. Então, a inveja, tipo, o primo comprou algo, ele quer comprar também. Mas isso não é verbalizado, quando ele vê, ele já fez. Mas ele quer comprar algo melhor do que o outro. Ele se envolve na situação. Eu atendi uma pessoa, ele morava num desses condomínios aí, de casas enormes. Ele me disse assim, a mulher dele me chamou e falou assim, olha, ele vai ter um ataque do coração. Ele levanta à noite e fica com a Bíblia andando para lá e para cá, e ela ficou preocupada, porque geralmente a mulher que pede ajuda primeiro. É bem interessante isso. E nós fomos visitá-lo e disse assim, olha, eu mudei nessa casa aqui enorme, eu nunca entrei nessa piscina, não tenho prazer de morar aqui. E nós começamos a trabalhar com eles, graças a Deus. Aquele foi um dos casos mais rápidos que o Senhor operou. Com 2 anos e meio, aquele homem estava liberto das dívidas. Mas geralmente o prazo é como o senhor falou aí. É 5 a 7 anos. 7 anos, tem pessoas de 9 anos. Né? E é interessante. Porque tem que mudar a mentalidade, né? Isso, é só o Senhor que faz isso. É. Né? Uhum. Mas o caso, depois nós vimos que o problema não é só a pessoa pagar as dívidas. É tirar o coração do dinheiro. Tirar esse amor ao dinheiro. Na estatística que o Marquinhos passou, de cerca de 70 e poucos, quase 80%, mas por que os ricos não vêm no curso? Porque eles acham que ele não tem problema. O problema do rico é a ganância, é a avareza. Todos nós amamos o dinheiro de alguma forma, tendo ou não tendo. Então, o Senhor quer tratar com todos nesse assunto. Porque a avareza está em quase todas as listas de pecado. Né? E Jesus disse que não tem possibilidade de servir a 2 senhores. Sim. E ele só colocou como senhor comparável a Deus, Mamon, isso. o dinheiro. Isso mesmo. E essa ganância, ou a inveja, ou a necessidade de você se realizar através do dinheiro, Sim. Isso tem gerado um adoecimento. Muito grande. Nós estávamos conversando antes desse momento aqui, uma conversa mais íntima, sobre a oniomania, que é esse vício por compra. Que as pessoas compram porque eles estão tendo uma falência de identidade. Identidade, isso mesmo. Né? E nós queríamos dizer para vocês que estão ouvindo que esses 2 meninos de Jesus, eles têm sido o instrumento. Muita gente foge, porque eles têm medo de entrar nesse assunto. Mas eu queria deixar com você a possibilidade de você pensar nisto. Eu sei que o nosso tempo já se foi, e nós vamos para um próximo programa tratar sobre o que Deus tem para nós, né, nesse processo. Nós vamos falar sobre como sair da dívida. Né? Eu quero deixar que vocês digam uma palavrinha rapidinho de despedida, porque o nosso tempo está indo embora. Não gaste mais do que você ganha. Isso mesmo. Coloque-se na mão do Senhor e Ele vai prover certamente o melhor. Então, no próximo programa, volta aqui. Você vai ver o que vai acontecer. Como ser livre da dívida. E fica aqui o nosso abraço, aquele abraço de sempre, ó, de coração para coração. Até a próxima.